Salmos de número 3, quem encontrou diga amém. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. E com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. E quantos podem dar glória a Deus? Com a Bíblia aberta, sentado onde você está, curve sua cabeça, por gentileza, em nome de Jesus. Eterno Deus, bendito e poderoso Pai, eu te dou graças nessa noite, porque é um povo que veio ouvir a tua voz. Ministra, meu Pai, a este coração que está, Senhor, nesta noite, palpitando pela tua poderosa e grande presença. Fala conosco nessa noite. Revela-nos, Senhor, os teus oráculos. Revela-nos, ó Deus, as tuas grandezas, e faça-nos sair daqui edificados para a honra e glória do teu nome. E quantos sentados podem aplaudir a Jesus, faça. Se puder me dar um pouco de teclado, agradeço. Olhe para mim. Os salmos que nós conhecemos são inumerosos. Os salmos revelam o que os salmistas passaram. Os salmos não foram apenas escritos por um homem que nós conhecemos por Davi, mas os salmos foram escritos pelos nossos patriarcas ou antepassados, como Abraão, como Moisés, como o mais conhecido sábio da Bíblia, Salomão, os filhos de Corá, e o nosso protagonista desta noite, o rei Davi. Quem sabe alguém aqui nessa noite se pergunta muitas das vezes, que ouve alguém falar sobre os salmos, por que este homem, que também é semelhante a este que está ao seu lado, e também semelhante a esta que está também aí ao seu lado, ser humano, corpo, alma e espírito, fraco muitas das vezes, e outrora forte, porque um Deus do céu, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, olha para ele e diz assim mesmo: eu vou escolhê-lo como segundo o meu coração. Alguém até pergunta e diz assim mesmo: mas um jovem que não tem nem sequer uma aparência boa, um jovem que não tem nem sequer uma atitude de homem, um Deus no céu olha para a terra e diz: vai ser dele que eu vou fazer uma grande obra em Israel, em sua cidade. Quem sabe alguém nessa noite, até um dia, já disse assim: eu sou igual a este Davi. Às vezes eu estou cantando um cântico lindo, e às vezes estou de cabeça baixa, orando um salmo que é lindo, dizendo: o Senhor é meu pastor, e nada terei falta, deitar-me faz em verdes pastos, vai até o final e se expressa dizendo: eu sou tua ovelha e tu és o meu pastor. Eu estou nessa noite diante de uma plateia que sabe muito bem o que é chorar e o que é rir, mas eu estou diante de uma plateia que não sabe
sabe o dia de amanhã, mas eu quero desde já lhe dizer como vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã será um dia que o meu Deus colocará na terra a sua vontade, e fique tranquilo, porque a vontade dele, disse o nosso amigo Paulo aos Romanos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e você perdeu uma bela oportunidade para abrir a sua boca e dar um glória, porque prepare-se, está vindo a vontade de Deus para você. Davi é um grande homem não porque o seu pai quis, e nem porque seus irmãos queriam, mas ele é um grande homem porque existe um Deus no céu que escolheu ele para ser assim. Davi tinha muitos filhos. Davi tinha exatamente 21 filhos. Dos seus 20 filhos ele tinha 20 homens, mas ele tinha uma moça, essa 21ª, que se chamava Tamar. Tamar era a queridinha de Davi. Davi amava Tamar por demais. Só que Davi também tinha um filho, e esse filho era o cabeça, e se chamava Aminon, seu primogênito. Só que dentre esses filhos, ou essa filha e este filho, também ele tinha o seu filho querido, seu filho que fazia tudo aquilo que o seu coração colocava e o que o seu coração expressava. Davi tinha muitos filhos e muitas mulheres. Davi tinha muitas mulheres que dava para ele filhos. E todos os dias, olhe para mim agora, para você entrar comigo na mensagem. Entrava um servo na presença de Davi, e ele entrava de cabeça baixa, e ele dizia: vive o Senhor eternamente, ó rei, em cuja presença eu estou. Nasceu-lhe uma criança. E o rei então dizia: levante a cabeça, depois de 8 dias, depois desses 8 dias, eu vou circuncidar a criança, e vou dar o nome para ela. Isso era costume que todos os servos faziam. Chegavam na presença dele e diziam: nasceu-lhe uma criança. E ele perguntava: é homem ou é mulher? É homem. Depois de 8 dias, me aguarde, eu vou dar o nome. Só que naquele dia, o servo não saiu da sua presença. O servo ficou de cabeça baixa. Ele estava ali, irmãos, naquele momento, quem sabe até preste a ser morto, porque ninguém paralisa na frente do rei. Só que ele paralisou e disse: rei, o Senhor precisa ir ver esta criança agora. O rei fica meio que constrangido. Por quê? Porque a criança que nasceu é uma criança diferente. É uma criança que tem um brilho no rosto, é uma criança que tem brilho nos olhos. E ele: não, eu não posso ir. Rei, o Senhor precisa ir ver esta criança. Davi naquele momento estava enfrentando muitas guerras, estava enfrentando muitas pelejas, e aquela criança viria para trazer para ele um sorriso, aleluia. E ele vai, e quando ele chega na casa onde está a criança, ele pega a criança nas mãos, ele olha para a criança tem um brilho no rosto, tem um brilho nos olhos, você sabe do que eu estou dizendo. Ele pega a criança e levanta ao alto a criança, e a criança tinha que receber um nome depois de 8 dias, mas ele diz: não, essa criança achou graça aos meus olhos. Davi estava enfrentando muitas guerras, e ele dá um nome para aquela criança, e coloca o nome daquela criança de Pai da Paz. Coloca o nome da criança de Avishalom, ou de Absalão, porque ele estava dizendo: esta criança está vindo para me trazer alegria, para me trazer paz. Quantos nessa noite estão aqui me ouvindo e só o que querem é paz? Está preparado? Está nascendo aquilo que lhe trará paz. Levante as mãos para o alto, levante, aleluia. Eu estou nesta noite com as mãos levantadas, profetizando diante de uma igreja que vai vivenciar um momento de paz, um momento de bênção. Quem recebe, feche a sua mão e dá um glória. A criança começa a crescer. A criança, ela é aquela que não foi criada na casa da mãe, mas foi criada aos pés do pai. A criança já estava ficando formosa, já estava crescendo, e o cabelo dela também.
cabelo da criança ia crescendo. E todos olhavam quando o rei Davi passava pelos seus cavalos. Alguém via a criança com o cabelão que sacudia, porque cabelo na Bíblia é honra. E todos diziam: eis o filho do rei Davi, eis Absalão, aquele que vai sentar no trono do pai. Ei, era isto que o pai tinha na cabeça, era isso que o pai tinha em mente. E a criança vai crescendo. A criança vai se tornando formosa. A criança vira um guerreiro. E este guerreiro se chama Absalão. Absalão era um moço que não perdia tempo. Ele era um valente de seu pai. Ele andava por cima. Ele andava não exatamente embaixo, mas só em cima, porque todos honravam a Absalão. Absalão era uma criança que, quando pequena, ela foi instruída a ser um guerreiro, porque o seu pai é um guerreiro. O seu pai é PhD em matar gigantes, em matar leão e em matar urso. E ele estava dizendo: o meu filho será aquele que herdará de mim a mesma unção e será um grande guerreiro. A criança cresce, e a criança não está preocupada com nada. Agora já é um homem robusto, um homem que tem um cabelo enorme. A sua honra está aqui. Um dia, o seu irmão Aminon chama um amigo e diz assim: meu amigo, eu quero te contar uma coisa, e como você é meu amigo, eu quero lhe compartilhar isto. Eu amo minha irmã Tamar, e o que é que eu faço para obtê-la, para tê-la em meus braços? Ele diz: chame o rei e diga para o rei que você está doente. E diga para o rei que você quer que a sua irmã Tamar venha e prepare bolos e prepare um guisado. E quando ela terminar de fazer, mande todos sair da sua presença e puxe ela. Ele faz isto. Ela termina de preparar aquela comida que ele iria saborear. Ele manda todos embora da sua presença e chama ela dizendo: minha irmã, deita-te comigo. E ela: não, meu irmão, não irei fazer isto. Todas as filhas dos reis possuíam uma roupa colorida, demonstrando a sua pureza, demonstrando a sua grandeza. Naquele dia, o nosso querido irmão Aminon puxa a roupa dela de cima a baixo e rasga, tirando dela a sua pureza. Ela fica triste, ela chora, ela corre e vai para o quarto. Só que Aminon não é irmão dela por parte de mãe, e só por parte de pai. Quando Absalão chega, ele grita: Tamar, Tamar. Tamar não ouviu. Quando ele chega ao pé da porta de Tamar, Tamar estava chorando. E ele pergunta: meu irmão, o que aconteceu? E ela, de cabeça baixa, chorando, gemendo, ela pega na mão do seu irmão Absalão, e diz para ele: meu irmão, nosso irmão Aminon tirou aquilo que eu tinha de mais valioso. Ele acabou com a minha vida. A ira de Absalão se acende. Ele fica triste porque ele não admitia aquele fato. E tudo isto acontece debaixo do nariz do grande rei Davi. Nesta hora, ele fica pasmado. Ele tenta fazer alguma coisa, só que ele guarda aquele sentimento dentro de si. Chega um dia que ele empreende uma viagem e ele mata o seu irmão Aminon. O seu pai, o rei Davi, fica sabendo no trono e ele fica muito triste. Absalão foge e fica por 3 anos longe da presença do seu pai. O amigo intercede por ele dizendo: vou falar com seu pai que você quer falar com ele. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que ele vai até a presença do rei e diz: já passaram-se os lutos, já terminaram-se os choros, deixa o teu filho Absalão conversar contigo. Ele: eu não quero ver ele, quem sabe semana que vem eu converso com ele. Aleluia.
Outro dia, a mesma coisa. O seu filho quer falar com você. Não, quem sabe amanhã eu falo com ele. A presença do rei novamente, o seu amigo. O rei quer falar, o seu filho quer falar com você, rei. Quem sabe amanhã converso com ele. E Deus já está falando no meu coração nessa noite, dizendo que tem muitas pessoas aqui que estão só dizendo: amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. Quem sabe semana que vem, quem sabe mês que vem. E Deus está falando para você: eu estou te dando oportunidade para você resolver as coisas hoje. Não temas, o Espírito Santo, Ele é contigo. O que você tem para fazer hoje, não deixe para amanhã. E aquilo foi acumulando, e ele: quem sabe amanhã eu falo com o meu filho, quem sabe outro dia. A ponto de seu filho ir para a praça pública e gritar e dizer: tem alguém aqui que tem uma causa que o rei Davi, ele não resolveu. Irmãos, se aglomerou muitas pessoas na praça, porque tinha muita gente que ouvia o seu filho Absalão dizer: o rei não resolve nem as causas de dentro de sua casa, do que dirá a sua causa. Ele não vai resolver a causa de ninguém. Eu estou aqui para resolver as vossas causas. E em praça pública, a história diz que ele resolve causas, e ele se ira. O rei está lá no palácio com a janela aberta, olhando para a praça e dizendo: por que está acontecendo isto? Porque tudo isso está sobrevindo, o que é que está acontecendo? E naquela hora o seu filho monta em um cavalo, prepara os seus valentes e diz: vou tirar a vida do meu pai, vou acabar com ele. Aquilo que um dia Davi gerou para lhe trazer paz, agora está tentando arrancar a sua própria vida. Ai, Jesus, eu estou pregando para pessoas nessa noite que estão enganadas, dizendo que o que você gerou vai lhe trazer malefício. Não, não vai lhe trazer malefício. Quem está no controle é o Deus Todo-Poderoso, e da mão dele não sai nada sem antes ele exercer a sua vontade. Davi dizia: está saindo do meu controle. Deus dizia: do teu, mas do meu não saiu. Eu estou no controle ainda, Davi. Seu filho corre e vai para matar o seu pai. Olha para mim. E ele lá de cima se apavora. E ele então desce, procura os seus conselheiros e pergunta: o que é que eu faço? Meu filho quer me matar, meu filho quer tirar a minha vida. E nessa hora os conselheiros abrem a boca e dizem assim mesmo: rei, coloque uma roupa de vergonha. Aqui ao lado tem o vale do cedro. Corra, fuja do seu filho agora. E ele foge, e ele vai embora. Eu creio que o Espírito Santo levou ele para aquele lugar para ministrar ao coração dele. E Davi não tinha, irmãos, 1000, 2000 valentes. Davi só tinha 37 valentes. Ele fica dentro de um lugar, ele fica sozinho, triste. E lá dentro, eu julgo que o Espírito de Deus, o mesmo que está falando a teu ouvido, dizendo: Davi, não te esqueces que além de um rei, que além de um grande guerreiro, tu és um adorador. Escreve um salmo, expressa o que você está passando. Aleluia. Tem gente aqui nessa noite que está pensando que é o diabo, está pensando que é Deus que escreve história. Quem escreve a sua história é você. É você que escolhe se você quer ou não quer. É você que escolhe se você quer trilhar por este caminho ou pelo outro. Eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso, que está falando em ouvidos aqui, dizendo: é você que escolhe, mas escolhe, pois, a bênção, para que viva tu e a tua casa. Deus está falando com alguém nessa noite, dizendo: eu estou ministrando ao teu coração. Davi naquela hora pega um pergaminho e ele escreve o mais lindo salmo da Bíblia. Você está com a Bíblia aberta ainda?
E ele começa a escrever do fundo do seu coração: Senhor, como tem se multiplicado o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim, dizendo: não há salvação para ele em Deus. Deus está falando ao meu coração nessa noite, que tem pessoas aqui que vão começar uma nova história a partir desta noite. Aleluia. Você está preparado para o que vai acontecer na sua vida? Existe um Deus dizendo: eu estou te dando uma nova caminhada, e eu estou te dando o lápis, a caneta, para você escrever a sua história. Davi escreve. O Espírito Santo estava dizendo para ele: escreve um salmo. O vento estava trazendo a notícia que ele estava sem ninguém, e ele escreve este salmo no pior momento da sua vida, em que aquilo que ele gerou das suas entranhas quer arrancar a sua própria vida. Mas a tua história não termina assim. Ei, a história de Davi era para ter ficado só nesses 2 versículos, no 1 e no 2. Só que ele enrola o pergaminho e ele guarda. Se você for olhar para a sua Bíblia agora aí, o Pedro, porém, está em negrito. E esse negrito é uma indicação de que está falando do mesmo assunto, porém está aí dando-se início à mesma história, ou à continuidade da mesma. Ele enrolou o pergaminho 1 e o 2. Mas Deus está falando para alguém aqui nessa noite, dizendo: enxuga as lágrimas. Aleluia. Pare de chorar. Tá bom de chorar. Isso, pare de chorar. Pegue um outro pergaminho e comece a colocar na tua história um cântico lindo. E ele continua. Ele pega um outro pergaminho e escreve: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Aleluia. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e aquele que exaltas a minha cabeça. Tem alguém entendendo isto nessa noite? Tem alguém entendendo isto? Está preparado? Está chegando o momento de na tua história não ter só apenas choro. Pegue o seu lenço hoje, enxugue as lágrimas e escreva a continuidade da sua história, dizendo: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e aquele que exalta a minha cabeça. Davi estava dizendo: tu és o meu escudo, és o meu. Irmãos, quando ele saiu de lá, ficou a sua túnica, ficou o seu cetro, ficou a sua coroa, já vou encerrar, e ficou o seu escudo. Todos os guerreiros da época de Davi tinham escudo. Saul tinha um escudo, Golias tinha um escudo, mas Davi estava dizendo: o meu escudo ficou lá no palácio, perto do meu trono, mas aqui tu és o meu escudo. Aleluia. És a minha glória. Me entenda, Davi estava falando do escudo que, quando ele estava se projetando como guerreiro, Deus lhe deu. A estrela de Davi, a estrela que expressa o livramento do Deus Todo-Poderoso. Eu estou diante de pessoas que têm um símbolo, que o nosso arco inimigo, quando vê, diz a si mesmo: este é guerreiro, esta é guerreira. Quantos possuem este escudo nessa noite? Ei, você não vai vencer o inimigo com os teus lábios, você não vai vencer o inimigo com as tuas mãos. Ele vai ver o teu escudo e vai bater em retirada. Está preparado para o que vai acontecer? Os teus inimigos irão correr da tua presença. Aleluia. A estrela que expressava o livramento que Deus havia lhe dado. Mas Davi diz: tu és a minha glória. O homem não tem glória, porque a palavra glória no termo hebraico é kavó, e ninguém tem glória senão Deus. Ele estava querendo dizer: tu és o meu escudo, és
a minha honra